Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começando nossa live sobre a justiça. Vamos que vamos. Apoiar aqui meu celular. Vamos chamando as pessoas, quem tiver interesse nessa temática. E aqui é assim, improviso, né? Porque o importante é não ficar sem fazer a live. Vamos lá. Pronto, vamos começar a nossa live sobre a justiça. Agora sim, boa tarde, né, para quem está chegando, boa tarde a todo mundo que ainda vai chegar. Vamos começar então nossa live sobre a justiça, essa live que vai ser uma live de apenas 20 minutos, uma live aula. Como vocês sabem, primeiro eu estou trazendo aqui o tema geral das virtudes, né, para cada um de nós poder conhecer, principalmente quem me acompanha aí no Instagram, no YouTube, para poder conhecer o que são as virtudes. Essas virtudes que vêm fundadas por Santo Tomás de Aquino, que Francisco Fausto vem falar muito bem, e aqui eu vou fazer uma mescla entre o que todos esses autores falam e a minha postura enquanto psicóloga, algumas reflexões, afinal as virtudes elas nos proporcionam isso, esse momento da gente repensar as nossas atitudes diante de várias situações que estamos vivendo. Então, como que eu posso ser justa, como eu posso ser prudente, como eu posso ser forte se eu não sei o que é cada uma das virtudes. Então, a ideia aqui primeiro é conhecer sobre o que são as virtudes para depois eu poder relacionar com a carreira. Lembrando que essa relação ela vai ser lá no YouTube, não vai ser aqui no Instagram, para essas lives gravadas, tá bom? Então, quem se interessar pela temática carreira vinculada à virtude, já se inscreve no meu canal do YouTube, PC Graziele Belém, tá bom? Que vão ser lá as aulas, vão ficar gravadas lá os vídeos, eles não vão ficar aqui no Instagram, ok? Dito isso, vamos começar então a temática justiça. Bom, essa virtude é uma virtude que ela se desdobra em vários momentos, ela é uma virtude bem grande. E aqui eu vou me deter a justiça nos pensamentos e nas palavras, tá? De uma forma geral, o que é justiça? Bom, é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, isso de acordo com o catecismo. E de uma forma geral, todo ser humano merece imenso respeito por ser imagem e semelhança. Ok? Seja bem-vinda. Então, quando eu falo de justiça, eu primeiro, acima de tudo, estou falando de respeito, né? Então, continuando, respeito ao quê? Respeito à dignidade, à equidade nos juízos e ao que fazemos desse juízo, o que fazemos dessas pessoas quando decidimos julgar alguém, ok? Bom, uma das coisas erradas que nós devemos fazer, que nós acabamos fazendo quando a gente está abordando o tema da justiça e decide ser injusto com alguém, é desprezar, né? Então, uma forma penosa de desrespeito é o desprezo. Quando eu decido desprezar alguém, né? Quando eu decido olhar por cima de alguém, isso é sim já uma forma injusta de ser, tá? Precisamos ficar atentos, então, em não desprezar as pessoas e não pecarmos contra a injustiça, né? Se pisamos nos direitos das pessoas, se desrespeitamos os próximos, nós estamos, sim, começando a ser injustos. Madre Teresa de Calcutá vem dizer uma frase linda, se você tiver aí, você pode anotar. A maior pobreza não é a falta de dinheiro, não é a falta de pão, não é a falta de comida, mas, sobretudo, uma fome terrível de reconhecimento da dignidade que cada um tem, né? Então, quando eu no meu juízo de valor, entendo que eu posso sim desprezar o outro, né? Que eu posso sim pisar no outro, na dignidade do outro, eu já estou sendo injusto, né? Fazer um juízo sem base objetiva e comprovada é esquecer
que só Deus, gente, vê o nosso coração. E, portanto, quando a gente decide ser julgador, a gente se põe sim numa posição de Deus, né? E Madre Teresa vem dizer: por muito que vejamos os outros fazerem coisas que nos parecem erradas, não sabemos por que as fazem. Então, quando eu repito esse ato, eu vou transformando o meu ambiente de uma forma injusta. E quem nunca viu as coisas acontecerem dessa forma? Seja no trabalho, seja em relações, alguém é injusto com você. E quando se existe um grupo e uma pessoa é injustiçada e o grupo ele não se manifesta, é como se ele estivesse concordando com aquela injustiça, né? Aquela omissão sua faz com que o outro se sinta injustiçado. E o fato de você não agir faz com que a coisa se torne verdade. É como se fosse legítimo aquela injustiça, quando na verdade não foi legítimo. É ferir a dignidade do outro, né? Já puxando um pouco para a temática da carreira, dentro de uma gestão, se existe funcionários e chefes, quando o chefe, né, ou o superior, ele decide ser injusto com o seu funcionário, ou ele faz uma medição de valor baseado no que ele decidiu que é justo, ele sim está sendo injusto, né? Ele está ferindo sim a dignidade daquele funcionário, não está dando respeito ao ser dele. E aí é ladeira abaixo, né? Porque um chefe, um líder que não se faz respeitar, ele não vai conseguir o respeito de ninguém. No máximo, ele vai conseguir ali que alguém obedeça alguma ordem. Mas respeito se conquista. Então, esse é um dos pontos importantes que eu quero trazer para cá, ok? Mas, de uma forma geral, estamos falando sobre a justiça, depois a gente vai tocar nesses pontos. Bom, vamos lá continuar então. Eu separei aqui alguns pontos mais fortes para falar um pouco sobre a justiça nas palavras. Vamos falar então um pouco sobre a maledicência, né? O que é a maledicência? São aquelas pessoas que ferem o testemunho dos outros, ferem a honra dos outros. A honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, a sua reputação e o seu respeito, tá? Todos sabemos que falar mal sem uma razão justa sempre prejudica a pessoa criticada, dá pé a antipatias, desconfianças, preconceito e desunião, suja o nome e a fama. Então, a língua da gente é um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela a gente pode sim exaltar as pessoas, ajudá-las, mas também a gente pode ferir e amaldiçoar, ok? Então, a primeira injustiça contra a honra é a difamação. Tome nota aí que eu vou falar das injustiças de uma forma geral e as injustiças contra a honra. Então, a primeira injustiça contra a honra é a difamação. O que é então a difamação que a gente escuta algumas pessoas falando? A difamação ou a detração é o tipo de maledicência que consiste em revelar os defeitos e as faltas reais de alguém a pessoas que não os conhecem, sem ter para isso uma razão objetivamente válida. A maledicência, gente, ela produz o efeito nefasto de manchar a honra do próximo, com uma marca difícil de apagar. Quer queiramos, quer não, quando divulgamos os defeitos e faltas de alguém, a pessoa fica ali etiquetada, né? Ela fica ali rotulada. E, de fato, em muitos casos, essa imagem negativa que nós passamos é a que vai permanecer, talvez, até a morte. Tudo isso porque a fala, ela tem grandes consequências, né? Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma boca que, sim, ela produz grandes efeitos quando falamos, é por isso que existem os palestrantes, né? E por aí vai as pessoas que falam. Mas quando ela tem poder positivo e tem poder negativo. Então ela pode tanto te elevar como ela também pode baixar você e o outro, né? Então quando eu estou ali difamando o outro, falando mal dele, eu estou ferindo a honra dele e automaticamente essa marca fica difícil de apagar. Porque as pessoas têm o costume de acreditar no que escutam de uma forma natural, tá? E por que então a gente fala mal dos outros? Quais que são as razões? Quais que são os motivos? Eu vou trazer para vocês aqui 2 motivos, tá?
O primeiro é por orgulho. Quem fala mal julga olhando o outro com superioridade e com dureza, né? A pessoa humilde, pelo contrário, ela é compreensiva. Ela está bem consciente de que também tem defeitos, tem faltas, né? Reconhece humildemente que custa vencê-los e que muitas vezes, mesmo tendo a maior boa vontade, volta a recair, porque nós somos pessoas que caem, né? Nós somos pessoas que erram, faz parte do processo. O orgulhoso, ele sente como que uma necessidade de rebaixar os outros com as suas críticas. Quem aqui não já viveu uma situação dessa dentro do trabalho? Né? Quem aqui não já viveu uma situação dessa dentro da sua vida? Uma pessoa que gosta de rebaixar os outros com as suas críticas. Tem pessoas que não conseguem aguentar os outros felizes, sorrindo, animados, contando seus feitos, suas alegrias, suas coisas boas, né? Suas novidades. Tem pessoas que gostam de rebaixar você, né? Gostam de te criticar. E muitas vezes elas fazem isso por trás, elas não fazem isso na frente. É ou não é? Bom, e o outro motivo a gente já sabe que é por orgulho, o outro motivo que as pessoas falam mal dos outros é pela inveja, né? Esse grande vício que nos leva a errar bastante, né? Então, a inveja é aquela língua má, afiada, né? Que faz com que você vá destruindo o outro. O invejoso, ele tem dentro de si uma postura de não conseguir acreditar que ele vai alcançar aqueles resultados que ele tem inveja do outro. Então, porque ele acha que não consegue alcançar, ele só resta a ele invejar. E se ele transformar essa inveja em admiração e começar a entender que sim, ele pode fazer da forma dele, mas ele pode, a chave dele vai começar a virar, certo? A segunda injustiça, falamos da primeira injustiça contra a honra, que é a difamação. A segunda injustiça contra a honra é a calúnia. Quem aí não já ouviu isso, esse termo? Isso é uma calúnia, né? No popular a gente escuta e fala, mas afinal de contas o que é calúnia? Caluniar é atribuir aos outros, mentindo, faltas que não cometeram. Por palavras contrárias à verdade, a calúnia ela prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles, tá? A calúnia, ela procede muitas vezes da frivolidade responsável que repete informações falsas, ou de pessoas, ou da própria mídia, né? Às vezes acontece sim, da mídia está caluniando, está falando errado, né? Está falando de uma forma falsa, está deturpando aquela informação. Então, é também uma forma de calúnia, sim, uma honra contra a honra alheia, sem ter base nem ter comprovação alguma, só por tagarelice ou pelo prazer de criticar, tá? E hoje em dia nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente faz uma calúnia, quando a gente faz uma crítica, se não tem um fundamento. Então, por isso que eu trago aqui sempre a importância de vocês estudarem, né? Estudarem, se aprofundarem nas coisas, verem as fontes, checar uma, checar duas, para não ficar sendo como uma marionete, sendo conduzido a algo que você nem sabe se é verdade e aí já vai sendo levado à emoção, porque isso também te movimenta na emoção. Não te deixa apenas na notícia, né? Você acaba, se existe uma calúnia numa notícia, você acaba reproduzindo ela às vezes. Então, vamos checar as fontes primeiro, antes de reproduzir uma informação, ok? Bom, diante de tudo isso, gente, quais são então as reflexões que eu quero trazer para você aqui? Primeira pergunta: tenho sempre presente que o respeito pela fama do próximo constitui um dever de justiça? Sou consciente da gravidade que encerra lesar injustamente a boa fama de alguém? Antes de julgar ou comentar os defeitos dos outros, procuro ver os meus? Procuro lutar para corrigi-los? Percebo que só a pessoa humilde e sincera que conhece a si mesma tem condições de compreender e avaliar os outros? Compreendo que muitos juízos e críticas negativas são simples reflexos do mal-estar que deixam na minha alma o amor próprio, a inveja ou o ressentimento? Evito sempre qualquer tipo de crítica negativa feita com irritação, zombaria ou desprezo que possa denegrir a imagem ética da pessoa verbalmente agredida? Tenho consciência de que divulgar
sem um motivo justificado e grave, erros cometidos pelos outros, é realmente uma difamação e que há a obrigação de reparar o mal causado com esses comentários, um grande ponto importante aqui falar é a questão da reparação. Então, poxa vida, acabei falando uma coisa errada, né? A hora para você fazer a mudança é você reparar, né? Então, quando você decide reparar esse ato, as coisas mudam para você. Deixe-me levar por informações superficiais, opiniões levianas ao falar de pessoas ou instituições, ou checo fontes antes de falar as coisas, tá? Então, esses são alguns pontos que eu trouxe para você. Falamos sobre a questão da primeira injustiça contra a honra, que é a difamação, a segunda injustiça contra a honra, que é a calúnia, e aqui eu quero falar a respeito de como a gente muitas vezes é ludibriado pelos outros, né? E que muitas vezes esse foi o ponto central dessa live. Quando você se omite de alguma injustiça que está acontecendo, você de alguma forma está concordando com essa injustiça. Somos seres de ação, né? Não somos seres na inércia. Todos nós somos seres de ação. Por sermos seres humanos, já somos ação. Então, se você se omite quando vê uma injustiça acontecendo à sua frente, provavelmente você, sem saber, você está concordando com isso. A questão é, até que ponto, né? Até que ponto seremos assim? Até que ponto você será assim, omisso diante de uma injustiça? Por que não falar, né? Dentro de uma organização, tenho medo de falar, tenho medo de ser taxado, tenho medo de ser ridicularizado, tenho medo de não ser acolhido, tenho medo de também passar para o lado do outro, estar sendo injustiçado, e é exatamente este medo que faz com que outras pessoas sejam injustiçadas, né? Então, que nós possamos pensar, será, o que eu estou fazendo do meu poder de ação? Né? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com essa virtude, justiça? Será que eu estou exercitando ela no meu dia a dia? Lembrando que quando eu sou injusto com o outro, é quando eu faço essa difamação, faço essa calúnia, falo mal e tudo mais. E isso só vai atrair para nós pessoas também dessa forma, né? Geralmente, a gente sabe, pessoas que falam mal dos outros, por trás, elas também vão falar mal de você, não tenha dúvida, né? É um vício, falar mal do outro é um vício. E geralmente as pessoas que falam mal dos outros é porque elas acham que não são capazes. Existe uma grande repressão aí dentro dela, uma frustração. Precisa tratar, né? E se necessário, tratar em terapia, porque o processo psicoterápico feito com um bom psicólogo que conduz a essa situação de um profundo bom caráter, né? De um desenvolvimento de um bom caráter, desenvolvimento de boas virtudes, né? Você consegue sim mudar todos esses aspectos na sua vida. Basta que você se decida por isso, certo? Então, se existe um vício de inveja, se existe o vício de injustiça, o vício de falar mal do outro pela fofoca, aconselho você a procurar sim a psicoterapia urgente com um bom psicólogo para que ele possa tratar esses pontos, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu, quem ficou, quem saiu, quem entrou, tá bom? Um beijo. Hoje foi uma live mais rápida, porque eu gosto de cumprir com aquilo que eu me proponho, né? Não gosto de deixar aí solto. Fazer a fotinha para a live para divulgação. Pronto. É isso. Um beijo para vocês. Fiquem, assistam a live, curtam, comentem. Tchau, tchau.